dentro do amperímetro. Por que eu vou passar pelo amperímetro? Bem, vocês vão ver em elétrica, né? Que eu passo por ele, coloco ele em série, né? Coloco ele no meio do caminho, porque uma característica importante do amperímetro é justamente a resistência ser muito baixa. O ideal é que fosse zero, né? Para que ele não influenciasse absolutamente nada nas medidas, ok? Então, essa outra extremidade eu vou levar até a fonte para fechar o meu circuito, que é o polo positivo aqui na fonte, ok? Para fazer essa leitura, eu vou usar o meu conversor aqui digital analógico, vou usar um dos seus canais aqui, para fazer a leitura desse amperímetro, ok? Agora vem meu voltímetro. Meu voltímetro tem uma característica oposta ao principal, né? Oposta ao meu amperímetro. Ele tem uma resistência altíssima. O ideal é que ela tendesse a um maior valor possível, né? Para que justamente não influencie na medida, ou seja, a corrente não passe por ele. Tendo uma resistência muito alta, isso não vai acontecer, ok? Então, está aqui um dos polos, o segundo polo, vou conectar aqui. Para fazer o registro dessa voltagem, vou utilizar mais um canal do conversor analógico digital aqui, ok? Vou monitorar agora com o sensor de temperatura, um termômetro, né, a temperatura dele. Ele funciona como um termopar. Na verdade, o que eu tenho aqui dentro, né, não é um termômetro de álcool, de mercúrio, né, ou infravermelho, como outros experimentos foram feitos. Ele é um termopar que, na verdade, é um par de duas ligas metálicas diferentes que, quando em contato com o mesmo material, né, com a mesma temperatura, tem comportamentos elétricos diferentes. Então, o que o meu sistema registra, na verdade, é um comportamento elétrico do metal que está aqui dentro, ok? Então, bem preciso também, como se fosse um princípio do termômetro digital. Utilizo um terceiro canal aqui para monitorar isso, ok? Bem, vou alimentar o meu circuito, né? Depois de montado um pouco confuso, né? Muito fio, mas eu tenho aqui o meu amperímetro monitorando a corrente elétrica, o meu voltímetro totalmente independente, né? Está lá só para monitorar a voltagem, termômetro aqui dentro, a água já foi colocada e agora eu vou utilizar a fonte de energia elétrica que me dá voltagem e corrente. O que os meus aparelhos vão fazer, na verdade, é registrar os valores que estou submetendo ao circuito elétrico, certo? Então, vou colocar um pouquinho de corrente, um pouco de voltagem. O valor exato que eu coloco aqui não é registrado o mesmo valor não é registrado nos aparelhos. Por quê? Bem, primeiro, cada esse apanhado todo elétrico aqui, tudo isso oferece resistência elétrica, né? Tanto de cabo que eu coloquei aqui oferece uma certa resistência elétrica. Então, o valor que eu vou submeter aqui não é exatamente o valor que nós vamos ver no software. Então, para não colocar valores muito altos, coloquei um valor de aproximadamente 1,51, que é considerado alto, de corrente, né? 1,51, 52 amperes e 6,1 volts. A voltagem está baixa, não oferece nenhum perigo. O problema é a corrente, está muito alta, né? Vai gerar um certo aquecimento aqui. Vai ser um experimento feito rápido com uma variação pequena na área. Então, vamos registrar esse valor. Tem um software para monitorar todos esses valores, né? Ele automaticamente identifica, já tem um termômetrozinho aqui, tem um gráfico do termômetro em função do tempo se for necessário, o potencial, que é a voltagem que eu estou utilizando lá, e aqui seria a corrente elétrica. Ele já está registrando a corrente, um valor próximo do que eu mostrei lá, né, em função das resistências elétricas, né? Os próprios instrumentos de leitura oferecem uma certa resistência, e aqui o que ele chama de potencial, né, que é a voltagem, ok? E disparando isso aqui, eu vou só colocar para disparar por um tempo indeterminado, tempo contínuo, senão eu interrompo com 5, 10 segundos e vou dar início ao processo. Quando eu dou início ao processo, ele já começa a preencher uma tabela com o tempo, ele faz uma leitura a cada meio segundo,
valores de corrente elétrica e valores de voltagem. Por que está negativo? É só o sentido da corrente. Se eu for inverter os polos do circuito, ele volta a marcar valores positivos. Mas o que é importante aqui é o quê? O valor, é o módulo, né? Então, até que o valor negativo aqui não vai mudar nada não. Ok? Então ele está registrando valores de tempo, valores de corrente e valores da voltagem. Eu vou manter constante a voltagem e a corrente, para manter a fonte de energia constante. Ou seja, oferecer sempre a mesma potência, a mesma variação de energia. E aqui ele está registrando a temperatura, que está em torno de 24. Alteração bem lenta, bem devagar, né? Com corrente razoável. O que nós podemos fazer aqui para dar uma acelerada um pouquinho no processo é aumentar um pouco mais a corrente, um pouquinho mais a voltagem. Agora eu estou trabalhando com 7,1 volts e 1,81 amperes. Uma corrente bem alta já, ok? E a temperatura já colocou 24,4, né? Está oscilando entre 24,4 e 24,5. E já vamos para 89 praticamente segundos de aquisição de dados. Ok? Melhorar um pouquinho a aparência dos gráficos, melhorando um pouco mais a escala. Só para perceber que está bem constante. Essa pequena variaçãozinha que ocorreu aqui foi quando eu alterei para agilizar um pouco mais o processo. Essa mesma alteração eu percebo aqui na voltagem. Eu mudei a voltagem. Vou mudar um pouquinho a escala. Vocês viram que a voltagem que eu coloquei lá foi algo em torno de 7,1. Vou colocar aqui 10. Menos 10, devido ao sentido da corrente. Percebe a alteração que houve, né? E a corrente elétrica. Na temperatura, percebe-se levemente, né? Uma variação naquele momento lá, perceptível. Mas a temperatura já está em 25,6,2. Se isso aqui chegar a 30, já é suficiente já para determinar o calor específico da água. Ok? Até menos, né? A gente demora um pouco, pega mais dados só para melhorar a precisão. Ok? Então, o experimento em si é esse daqui, ok? Porém, o resultado teórico vai nos dar essa relação entre, né, o objetivo de determinar o calor específico da água, vai nos dar uma relação entre a energia que foi fornecida o tempo todo para a água e a temperatura, a variação de temperatura. O experimento, obviamente, foi feito anteriormente para efeito de cálculo, né? Explicação de teoria. Eu iniciei, na primeira vez que fiz o experimento, mais ou menos 30 graus e fui aproximadamente até 39, né? Quase 40 graus. Uma variação apenas de 10 graus e obtivemos um valor preciso, razoavelmente preciso, do calor específico. Porém, o calor específico tabelado, né, da água, mais usual é uma caloria por grama por grau Celsius. Como eu estou mexendo com potência, com energia elétrica, né, principalmente potência, que é dada em joules, né, a unidade é watts. O que seria watts? Joules por segundo. Então, como eu estou trabalhando com joules, eu peguei a referência, né, o valor esperado, o valor tabelado, de 4,18 joules por grama por grau Celsius. Ou seja, é uma característica da água precisar, né, de 4,18 joules para cada 1 grama, para que esse 1 grama varie a sua temperatura 1 grau. E o valor que foi obtido aqui, que foi conseguido na prática, foi de 3,91 joules por grama por grau Celsius. Percentualmente, deu uma aproximação de 6,5 praticamente. 6,5. Isso usando 80% do rendimento. Então, toda aquela energia que você está acompanhando, aquela voltagem, aquela corrente, eu calculei a potência, que vai ficar detalhado na teoria. Porém, eu não usei 100%, né? Eu sei que eu estou perdendo na fiação, eu sei que não consigo transformar 100% da minha energia elétrica em térmica. Antes conseguisse, né? Então, aqui eu estimei 80%,
mas até 75% ainda me dá um resultado muito bom, dá 9,5%, foi feito também esse cálculo, dá 9,5%, ou seja, até 10% está ótimo, considerando que é um experimento, está razoável. Tá? Então, mesmo mexendo no rendimento do equipamento, da fonte de energia elétrica, eu ainda consigo um resultado muito bom, algo em torno de 9,5%. Né? E aqui obtivemos um valor muito bom. Você observa no próprio gráfico, né, o comportamento, né, dos pontos e a reta que está passando por ele. Né? Foi necessário calcular a inclinação da reta, vou discutir a teoria depois, né, mas essa informação que eu obtive aqui do calor específico pode ser também baseado no gráfico. Eu vou mostrar duas maneiras que se calcula isso. Então, vou mostrar na teoria as duas maneiras. Né? Uma usando as equações e as leis, né? Usando alguns pontos, escolhi aleatoriamente alguns pontos da minha tabela, ok? E fazer o cálculo do calor específico. Outro, que é bem mais preciso, né? É utilizar o gráfico e utilizar a inclinação do gráfico. Veja que eu tenho uma equação de primeiro grau aqui, né? Com isso aqui me fala sobre a qualidade da reta, né? Está muito próximo de 1, então está bem reto. E a minha energia, que é a minha inclinação, está aqui, ó, 781,724. É esse valor que eu vou manipular, que me dá informação sobre o calor específico da substância usada, que foi a água. Né? Por que mais preciso? Porque se você voltar aqui no nosso experimento, já estamos por volta do... Foram medidas a temperatura está 29 graus Celsius e já foram registrados 348 pontos. Então, aqueles cálculos feitos anteriormente, o gráfico apresentado aqui anteriormente, foi feito com uma seleção entre 4.000 pontos, mais de uma hora. Você imagina só que uma hora 3.600 segundos, então em uma hora eu tenho 7.200 pontos, então foi em torno de 30 a 40 minutos de dados, de aquisição de dados. Então, numa seleção de 4.000 dados, eu selecionei alguns, né, para a confecção desse gráfico. Okay? Então, por isso que a precisão é bem maior do que pegar aleatoriamente um ponto ou outro. Okay? Pegar um ponto ou outro, né, para fazer o cálculo. Okay? Detalhes da teoria, a gente vai ver a seguir na sequência desse vídeo.